E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, ó. Tudo tranquilo, tudo em paz, como é que está a vida? Tudo na mais perfeita maravilha? Ó, obrigado a você que está aí, né? Mais uma vez aqui no canal Paulo Dharma 1970, ó, canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou o Paulo, beleza? Do canal Paulo Dharma, mais uma vez aqui, ó, com o meu arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram. Muito obrigado a você que está aí. Obrigado também a Deus, né? Sempre, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Então, muito obrigado. Obrigado a você que está aí. Obrigado por mais uma vez estar me dando essa audiência e em visualizações. Muito obrigado. E você que não me conhece, sou o Paulo do canal Paulo Dharma. Eu que sou o Paulo aqui do canal Paulo Dharma, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí, beleza? Ou se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, beleza? A gente já volta já aqui com o vídeo aqui, nós estamos terminando de montar aqui, fazer a montagem aqui dele aqui, e aí, ó, você vai poder assistir aí tranquilinho na sua casa ou no seu celular, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. A gente já volta já. Valeu? Beleza? Até já. Tchau! Há cerca de um ano atrás, um ano pelo menos, eu fiz acho que um ou dois vídeos desse Ascensão e Queda do Terceiro Reich do William L. Shirer, né? Esse clássico da literatura de guerra, da historiografia de guerra. Eu fiz esse vídeo aqui e assim, a sensação que me ficou é que faltou alguma coisa que com esse livro clássico aqui, essa edição clássica que eu tenho, né, do Ascensão e Queda do Terceiro Reich, ficou faltando alguma coisa. E isso eu levei um ano burilando, pensando o que é que estava faltando para fechar esse material aqui, depois de ter dado um rasante sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Se você não assistiu o vídeo, procura aí Ascensão e Queda do Terceiro Reich, provavelmente deve vai aparecer aqui na entrada aqui da cabeça do vídeo aqui, dessas partes aqui, ou aqui, deve aparecer aqui Ascensão e Queda do Terceiro Reich, o livro. Então isso me incomodou bastante, pelo menos um ano. Tem um ano que eu tô mexi com outras leituras, etc, e pensando, o que é que faltou? Aí, nesses dias, caiu na minha mão exatamente esse material aqui, né? Julgamento em Nuremberg, Epílogo da Tragédia. Esse livreto aqui, ó. Esse livro aqui, que conta exatamente o julgamento dos criminosos nazistas entre 45 e 46. Esse livro aqui foi para mim assim, ele casa, né? Casa os dois, o Ascensão e Queda do Terceiro Reich e o Epílogo da Tragédia, o Julgamento em Nuremberg. Esse material aqui, que estava assim, que estava me incomodando. Então eu procurei assim, vamos ver se eu consigo fazer um estudo, uma leitura, um acompanhamento de leitura com você que está aí, porque eu não sei se esse livro é muito fácil de ser encontrado. Não sei se eu posso dizer assim que vou chegar ali na esquina ou fazer, talvez se você pedir pela internet, talvez você encontre. Eu até vasculhei pela Biblioteca do Exército, que tem lá, mas para você adentrar a Biblioteca do Exército e ter o PDF desse material aqui, era algo complicado. Eu tentei, mas precisar de senha, ou precisaria ter algum parente militar ou coisa que valha, e aqui embaixo as leis são diferentes, né? Eu não tinha acesso a não ter acesso. Aí eu acabei encontrando esse aqui, uma banca de revistas usadas, um sebo, né? Acabei encontrando uma banca de sebo e falei, cara, esse aqui agora não pode me escapar. Não posso deixar de ter esse livro aqui. Então, a gente vai começar aqui uma rasante, assim, uma rasante sobre esse livro. Quero passar um pente fino sobre esse livreto aqui, sobre o julgamento dos carrascos nazistas, beleza? Então, eu só vou dar aqui uma trocada de camisa, que eu tô aqui com a minha camisa do Paulo Dharma 1970, e a gente já entra aqui com o livro aqui em seguida, beleza? Até já, a gente já volta, hein? E sendo assim, né? O Julgamento em Nuremberg, Epílogo da Tragédia, História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, Conflito Humano, da editora Rennes. Esse livro aqui é da década de 70, o autor Léo Kahn, né, falecido provavelmente, né, estava aqui nascido na Alemanha em 1909, mas nessa altura do campeonato já falecido, né. Julgamento em Nuremberg é uma edição da década de 70, quando se fazia, né, esses materiais. Ele é de 73, é uma edição de 73, deixa eu ver a tradução aqui de quem Edmundo Jorge, essa edição aqui do Julgamento em Nuremberg. Olha aqui
gravura principal, né, do julgamento de Nuremberg, que era esse livro aqui era de uma época em que havia estudos bem aprofundados, não me deixa mentir, né, o Ascensão e Queda do Terceiro Reich, do jornalista William Shirer, né. Quer dizer, era uma época em que os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as análises sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os conflitos, sobre livros sobre Hitler, livros sobre os carrascos nazistas, a tal da própria Biblioteca do Exército, né? Famosíssima. Se eu colocar aqui, não sei se vai ter uma gravura da Biblioteca do Exército, que você encontra muito fácil em sebos, né? Em certos sebos, em certos locais você encontra, em livraria mesmo você não acha, mas em sebos você vai encontrar muito dos materiais de história da Segunda Guerra Mundial, da própria Biblioteca do Exército. Por muito tempo eu até achei que esse livro aqui fosse da Biblioteca do Exército. Mas não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Ó, esse material da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que só esse aqui já merece um vídeo. Quer dizer, são estudos sobre a mente e a perversidade dos homens, né? A banalidade do mal, homens que cumpriam funções assim pavorosas, asquerosas, assim, homens absurdamente medíocres, pessoas medíocres. Os próprios 22 aqui de Nuremberg, na maioria dos casos aqui, eram homens medíocres, homens só cumpridores de ordens. Vai lá, faz e você faz, manda pessoas para o campo de concentração, ou manda judeu para o crematório lá, para o crematório. E assim, eles estão cumprindo ordens. A maioria dos homens do mundo, eles são rigorosamente medíocres. Eles só cumprem ordem, eles fazem, vão lá, fazem, não pensam nas responsabilidades dos atos que eles fazem, que eles simplesmente vão lá. E aqui o caso é que esse Liu Kang, ele vai falar sobre o julgamento de Nuremberg, vai contar sobre detalhes, né? Vai fazer um pente fino sobre o antes, o durante e o depois do julgamento. Eu não sei se para a geração mais nova, para nós que estamos no século XXI, isso aqui tem muito sentido. Embora haja julgamentos de crimes de guerra, Saddam Hussein, por exemplo, foi sentenciado num julgamento por volta de 2006, 2007, não estou bem recordado aqui, mas houve alguns julgamentos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, mas esse aqui foi até hoje o principal, porque você vai pegar todos os líderes nazistas, você vai pegar todas aquelas figuras nazistas lá que eram homens de poder, né? Tirando o Hitler, que tinha se matado, o Goebbels, que tinha se matado, e pegou alguns que eram de frente, né? Alguns homens que mandavam bastante, o Goering, por exemplo, e outros nem tanto. O Goering, por exemplo, que era o segundo braço direito do Hitler. Esses caras que mandaram milhares de pessoas para a morte, ciganos, testemunhas de Jeová, judeus, deu ordens para bombardear cidades, matar criança, torturar. Então se reuniu o bloco dos vencedores, a União Soviética, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, né, os quatro grandes, se reuniram e decidiram: nós temos que fazer um julgamento desses homens. Nós temos que pegar e fazer um julgamento desses homens. E final de 1945, depois de muito tempo, porque essa ideia de julgar os criminosos nazistas já vinha correndo desde 1941. Já tinha essa ideia, o Churchill tinha essa ideia, o presidente Roosevelt tinha essa ideia de pegar os principais criminosos nazistas, ou quem sobrevivesse lá, né? E fosse feito um julgamento disso. Então o livro ele é composto de Nêmesis, tem uma introdução por B.R. Pitt, tem as origens, que foi isso que eu falei, quer dizer, antes do final da guerra mesmo, eles já estavam pensando no julgamento. Tem acumulando provas, inicia-se o julgamento propriamente dito, tem documentos importantes, tem provas abundantes, tem a questão de responsabilidade e inferências. São todos esses materiais. Aqui no Nêmesis eu separei algumas partes aqui, no começo, nessa introdução do B.R. Pitt, que ele vai falar aqui, né? O espetáculo dos líderes alemães depostos, tendo suas vidas submetidas a julgamento, dá ao mundo imediato do pós-guerra um dos maiores assuntos de conversa. Quer dizer, você imagina
o que foi, né? Foi um extraordinário acontecimento. Por quê? Porque esse pessoal, desde por volta de 1930, os nazistas e tanto os nazistas quanto os italianos lá, os italianos, os japoneses, etc., eles estavam na ordem do dia. Os nazistas sempre eram notícia por alguma coisa que eles estavam fazendo. Assim, embora as pessoas fossem nazistas, elas adotassem um ideário nazista, muitas tenham cooptado a ideia do nazismo, né? E do fascismo italiano também. Quando começa a Segunda Guerra Mundial no dia 1º de setembro de 1939, assim, isso se transformou numa luta do bem contra o mal. As guerras que vieram depois da Segunda Guerra Mundial não delineavam isso muito bem. Mas a Segunda Guerra Mundial foi uma luta do bem contra o mal. O Ocidente contra as forças nazistas, as forças tutelares do nazismo que queriam controlar o mundo. Era essa ideia que eu, conversando com pessoas bem mais velhas do que eu, elas delineavam isso muito bem. Era algo, nós contra eles, nós estamos lutando contra o mal. O nazismo era o mal. Os nazistas eram figuras pavorosas, como eu disse, medíocres, mas pavorosas, capazes de mandar crianças para o chuveiro químico do Zyklon B sem nenhum problema. Eu fiz toda uma leitura desse catatal aqui, né? A Ascensão e Queda do Terceiro Reich há um pouco mais de um ano. Coisas assim horríveis foram escritas, foram descritas pelo William Shirer nesse livro aqui. Quer dizer, fora os documentários que você vai encontrar no YouTube, tem para todo gosto. A luta do bem contra o mal. Então, quando esses nazistas eles sentam no banco dos réus, 22 dos principais nazistas, quer dizer, fora outros que desapareceram, né, como o próprio Eichmann, que foi pego em 1961 pela polícia secreta israelense na Argentina, foi capturado na Argentina e que teve seu julgamento em 61, que foi outro julgamento estupendo, né, baseado exatamente no que já havia sido feito no de Nuremberg. Então você vai ter aqui o Barry Pitt falando, né, a peça principal contra eles era os crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade, que se tornou recorrente em outros julgamentos, como eu falei. Aí ele vai falar aqui, né? A lista das monstruosidades cometidas pelos líderes da Alemanha nazista, que sem qualquer sombra de dúvida se enquadram nessa definição de crimes contra a humanidade, né? Aí o juiz Jackson sintetiza. O Libela assim iniciou. Nenhum meio século testemunhou massacres em tal escala, crueldades e desumanidades inimagináveis, condenação de povos inteiros à escravidão, aniquilamento de minorias, o terror de Torquemada se eclipsa diante da Inquisição nazista. Ele vai falar que não era crível que os responsáveis pela tortura, humilhação e morte de tantos homens e mulheres da maneira esboçada pela acusação, que foi negada pela defesa, escapasse ao castigo. Quer dizer, todo mundo sabia que eles iam ser julgados e iam ser condenados, de um jeito ou do outro. Muitos acabaram sendo condenados a prisões de 20 anos, mas a maioria ali foi condenada à morte. Ele vai continuar aqui, né? Se apenas 10 desses seres humanos morreram como resultado do trabalho da máquina de extermínio instalada em Auschwitz ou Treblinka, então os condenados à morte em Nuremberg foram plenamente merecedores da pena que receberam, e a história da nação liderada por esses homens maculou-se para todo sempre. Para aquele que foi atirado à asfixia no interior da notória casa de banhos de Auschwitz, a ideia de que era apenas um entre muitos milhares não serviriam para aliviar o desespero e a agonia. E naquela época o assassinato cometido, seja lá como fosse, era em todo o mundo considerado crime capital. Muitos diziam que não, tinha aquela ideia de que assim, os vencedores eles sempre fazem as suas condenações, né? O vencido tá vencido, um abraço. Mas a ideia do julgamento aqui era trazer a ideia de que não havia escapatória. Não havia escapatória para você se você passasse de certo limite. Se você ultrapassasse certo limite, não teria como haver escapatória.
Ó, homens que tramam degradar, torturar e matar devem aprender que a sua vida não é mais valiosa que a da criatura que pretende eliminar, por mais insignificante que ela fosse a seus olhos parecer. Por isso que eu digo, autoridades que cometem crimes, elas acham que porque a tirania do momento delas ali, o momento tirânico delas, elas não vão, elas estão longe da justiça, elas estão no topo, né? Elas estão no topo da pirâmide. Mas uma hora a justiça pode te pegar. A justiça pode te pegar de alguma forma. Você não vai escapar. Esses caras aqui achavam que o nazismo ia durar 1000 anos e eles ia ser assim, aquela patota do Hitler, ela ia durar 1000 anos, mas durou 13 anos. Muitos tiranos aí que foram condenados à morte e que morreram espancados pelo seu próprio povo, também achavam, por exemplo, muitas nações aí que estão sob o jugo comunista, socialista, os tiranetes, né, de momento, eles acham também que vão durar 1000 anos, mas uma hora a batata assa. Uma hora a batata assa para todo mundo. Uma hora a batata assa para todo mundo. Ó. O Tribunal Militar em Nuremberg proporcionou um julgamento e uma condenação justos aos que foram levados à sua presença. Talvez algumas das sentenças de prisão fossem demasiado brandas ou demasiado severas, mas como o juiz francês Donidot de Vabre afirmou com a lógica tradicional, embora agora um tanto incomum em seu país, ele disse, né, a sentença no caso de grandes criminosos de guerra é a expressão da justiça humana, portanto relativa e falível. Ela reflete como é normal a boa-fé, a competência e talvez também os preconceitos dos seus autores. Talvez não seja idêntica ao julgamento da história ou ao julgamento de Deus. Contudo, as distinções e matizes que contém e sua moderação relativa provam que pelo menos não é a expressão de uma justiça empenhada em vingança. Quer dizer, para eles não estavam ali para vingar. Estavam para fazer justiça, que era aquilo que se esperava de juízes, né? Juízes, não advogados ou homens que não tenham... Juízes, aqueles que estão... A função deles é julgar, basicamente. Ó, aí ele vai continuar aqui, né? Os que estão dispostos a encontrar apenas falhas dos julgamentos de Nuremberg deveriam pensar nas alternativas. Mussolini foi linchado e pendurado pelos calcanhares ao lado de sua amante relativamente inocente, a Clara Petacci, né? Aviadores aliados foram vítimas de linchamentos realizados por turbas alemãs durante a guerra e mulheres alemãs foram estupradas por soldados aliados de todas as raças a pretexto de vingança. Não fosse o fato de os julgamentos dos culpados terem sido proclamados e realizados em Nuremberg com objetividade suficiente para demonstrar sua integridade, a vingança indiscriminada ter-se-ia descarregado sobre toda a Europa com uma resultante de hostilidades que lembra as da Sicília e que atribulariam o mundo durante gerações. Quer dizer, você pensa se fosse, eu fico imaginando se fosse os nazistas que fossem fazer o julgamento do mundo ocidental do eixo. Tem o eixo e tinha os aliados. Se fosse fazer julgamento dos aliados, como seria isso? Assim, eu não veria essa forma aqui como os aliados fizeram o julgamento. Eu não veria. Provavelmente não existiria essa forma. Aqui terminou essa parte, né, do Nêmesis, né, da introdução do Barry Pitt, aí vai começar as origens. Olha a foto aqui dos nazistas nas barras do tribunal. Ó. Os principais nazistas aqui. Aí ele vai continuar aqui, né? Vai começar aqui. Durante muitos meses de 45 e 46, porque o julgamento começou no final de 45, o julgamento dos grandes criminosos de guerra em Nuremberg fascinou o mundo inteiro. Havia um irresistível quê de drama intenso no espetáculo desses homens, até bem pouco governantes da maior parte da Europa e senhores de vida e morte de milhões. Era poder. Até 1941, ninguém, no século XX, até 1900, por volta de 41, ninguém duvidava da vitória dos nazistas e ninguém duvidava que os nazistas fossem se tornar senhores do mundo ocidental. Quer dizer, Deus, o fator humano, Deus no seu, né, colocando o fator humano aí, mudou a
a brincadeira ali, o jogo de xadrez, e os nazistas começaram a perder por todo lado, até terminar melancolicamente em 45, né? Como a gente já falou no Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Quer dizer, terminar de forma melancólica. Mas, até 41 não, ninguém botava em dúvida. A Inglaterra sendo bombardeada, o Churchill dizendo que só venceremos sob sangue, suor e lágrima, aquela coisa toda que a gente conhece bem, né? Que é bem falado por aí, né? Ó, aqui. Lutaram pela própria existência sentados no banco dos réus. As pessoas mais ponderadas viam no julgamento, entretanto, mais que a simples sensação do momento. Tinham escutado falar na escalada de crimes cometidos com tal sangue frio que a mente civilizada só a muito custo concebia a sua efetivação, mesmo depois de 5 anos de guerra. Um tribunal internacional comprometido com regras rígidas de evidência elaborados por sistemas jurídicos nacionais durante séculos de experiência e requinte crescentes, certamente distinguiria a verdade indiscutível do boato infundado e avaliaria com exatidão a culpa das pessoas individualmente. Ao fazer isso, ele iniciaria uma nova era no desenvolvimento da justiça penal internacional e assim promoveria a causa que todos desejavam, o estabelecimento de um sistema de lei e ordem entre as nações. Na verdade, eram grandes esperanças, grandes demais para serem inteiramente cumpridas. Quer dizer, eles foram fazer algo, era uma utopia, né? Um tribunal internacional para julgar grandes crimes de guerra, ou crimes contra a humanidade, tiranos, por exemplo. Vamos pegar assim o Stalin, um tirano pavoroso, comunista pavoroso, que era para ter sentado no banco de um banco dos réus de crimes contra a humanidade, pelo que ele fez. Mas passou em branco, morreu em 53, morreu em 53 lá, morava em 10 quartos, cada dia ele dormia num quarto diferente para não ter acontecer nada com ele. E quando teve lá um problema lá de um AVC, as pessoas achavam que ele tentavam descobrir em que quarto que ele estava dormindo. E aí isso ele acabou morrendo no chão lá, esvaindo em cocô, né? Fazendo cocô sem poder levantar, sendo sufocado pelo AVC até morrer. Mas um homem desse não era para morrer de jeito, era para morrer num tribunal internacional de guerra. Mas infelizmente ele e tantos outros aí, dá para fazer uma lista. Muito aconteceu desde então e com rapidez cada vez maior. Inimigos tornaram-se aliados, né? O mundo ocidental contra a União Soviética, Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, e aliados inimigos. Outras guerras e atrocidades ocorreram. Os 22 acusados de Nuremberg e seu destino são história passada para a nova geração e apenas um punhado dos seus nomes é lembrado. Ninguém lembra, né? Ninguém lembra. Mas a gente vai lembrar o nome de um por um deles aqui. Embora acreditemos que o julgamento de Nuremberg tenha pelo menos lançado as bases para a aplicação internacional da justiça, temos que admitir que o progresso tem sido excessivamente lento e que os resultados práticos são ainda quase imperceptíveis. Nessa época aqui, o único julgamento que havia sido feito nessa leva era justamente o julgamento de Nuremberg, na época que o livro foi escrito. Mas, por exemplo, no período que eu estou aqui observando as coisas, lendo, estudando, acompanhando o noticiário internacional, vários julgamentos já aconteceram, né? Julgamentos de crimes contra a humanidade já aconteceram já. Inclusive, né, aquele pessoal lá da Sérvia, Bósnia, Sérvia, aconteceu do próprio Saddam Hussein que eu falei, e entre outros que eu tenho acompanhado, tá? Aí ele vai aqui, né? Ele vai dar o histórico aqui no texto. Ele vai dar o histórico sobre como como se procedeu, né, a ideia de um julgamento internacional. Como se deu. Quer dizer, não começou prenderam os caras em 45, terminou a guerra, 3 de maio, 8 de maio de 1945, acabou a guerra no Ocidente, aí vamos fazer o julgamento dos caras. Não, já vinham pensando sobre isso há bastante tempo, por volta de 41, eles já estavam, 41, 42, já estavam pensando em julgamentos dos monstros nazistas, já tinha isso, né? Já se delineava isso já. Aqui, ó. Até esse momento, o mundo livre não se mostrara propenso a culpar a nação alemã como um todo pelos horrores da guerra. Não assim,
não se tinha a ideia de você fazer um julgamento e você culpar a Alemanha propriamente dita como o país responsável pela guerra. Assim, vamos fazer como os antigos romanos, né? Vamos destruir a Alemanha completamente, né? Delenda Cartago, delenda est Cartago. Destrua Cartago, destrua a Alemanha e joga sal lá para não nascer mais nada ali, pegar todos os alemães e prender todos os alemães porque eles são os responsáveis pela morte de milhões de pessoas, responsáveis pela guerra. Não se tinha essa ideia. E acabou-se isso também, né? Mais para frente, eliminando essa ideia. A ideia de culpa coletiva, ainda amplamente aceita durante e depois da Primeira Guerra Mundial, era agora quase que universalmente considerada primitiva e injusta com relação aos alemães. Os pronunciamentos oficiais a rejeitaram muitas vezes. Os alemães em si, eles não são culpados pela Segunda Guerra Mundial, pelo que os nazistas fizeram. O culpado eram os nazistas. O Estado nazista, que era ocupado pela Segunda Guerra Mundial e pelas mortes, milhões de mortes. Havia outro fator cujo impacto moral não deve ser subestimado. Com repugnância, um mundo relutante foi finalmente obrigado a aceitar como verdadeiros relatórios do que os nazistas chamavam com cinismo repulsivo a solução final da questão judia. Era algo para o qual termos como perseguição ou pogrom já não eram mais adequados. O extermínio planejado de todos os judeus na Europa Central e Oriental evidentemente exigia dezenas de milhares de carrascos e uma organização imensa. Só para as pessoas que não têm experiência pessoal de um regime totalitário é que é difícil crer que pudesse haver na Alemanha alguém que não soubesse disso. Aqui, os nazistas aqui, no campo de concentração, os poloneses presos, os poloneses de guerra aqui. Quer dizer que os alemães não soubessem disso. Vamos dizer assim, eu tô no Brasil e entra um partido político pavoroso aí, né, que a gente já sabe qual é, um partido político horroroso, uma tragédia, uma desgraça absoluta, e esse partido ele faz todos os tipos de barbaridades possíveis. Eu não vou ser responsável por isso. Primeiro que eu nem votei nesse pessoal. Não quero saber desse pessoal. Pessoas votaram, mas eu não votei. Eu não me considero responsável pelos crimes desses malucos, não. Eu não considero, não. E um país inteiro ser responsabilizado por crimes desses tipinhos, quem tem que ir pro banco dos réus é esse pessoal. Quem tem que sentar lá é esse pessoal, não a nação inteira. Metade da nação não tá afim desse povo aí, não. Metade do país tá fora. Metade do país, aliás, quer eles fora. Na Alemanha também podia ser isso. Só que na Alemanha lá, você não tinha como se manifestar. Era tirania mesmo, absoluta. Você não tinha como se manifestar. Então era um perigo você abrir sua boca para falar. Pensa o que é você falar alguma coisa na China, por exemplo. É horrível, é terrível. Você não tem como se manifestar. Você pode ser preso. Preso e torturado. Na Alemanha nazista era assim. Não foi somente a magnitude do crime que fez da solução final um fenômeno especial. A perseguição implacável de adversários políticos, a selvageria na busca da vitória, o saque, o estupro e o assassinato por parte de uma soldadesca brutalizada, todas estas eram coisas que haviam acontecido antes e têm acontecido depois. É horrível que tivesse que ocorrer no século XX e no coração da Europa, mas não estavam fora dos padrões reconhecidos do comportamento por demais humano. Humano e seus pecados. Humano mergulhado no pecado absoluto. Tudo isso é pecado. Pecado horroroso. Pecado. Capazes de matar milhões de pessoas. Mas o processo sistemático, prolongado e burocraticamente controlado de exterminar milhões de vítimas que não ofereciam nenhum perigo e cuja morte não dava nenhuma vantagem aos assassinos, só podia ser interpretado como uma manifestação de uma mente enferma. E toda a nação alemã parecia estar afetada pela doença. Essa nação simplesmente tinha de ser esmagada e reduzida à impotência, até curar-se do mal. É aquela ideia, né? Você imputa o pecado o mal, a toda uma nação de criminosos. Aí, muitos que iam presidir o julgamento, que tinham a ideia de julgamento, eles queriam que todos os alemães fossem culpados dos crimes. Todos. E você, no final das contas, você vai pegar essa Alemanha
toda essa Alemanha e assim, e você vai reduzir essa nação a zero. Ela não vai mais funcionar. O alemão vai ter que deixar de existir. Tinha muitos que eram favoráveis a essa ideia. Que os alemães tinham, o povo alemão tinha que deixar de existir. Não era mais. Eu conversando com alguns amigos, eles disseram que o alemão não aprendeu até hoje, hein? O alemão não aprendeu até hoje. Vide o que eles andaram fazendo aí agora na questão da tal da pandemia. Na tal da pandemia, né? Eles andaram fazendo coisas horrorosas aí. Pesquisem que vocês vão saber. Olha aqui, teve a conferência de Yalta, lá em fevereiro de 45, ó, olha quem estava aqui juntinho aqui, ó. Olha, o Churchill, o Stalin, o Roosevelt, né, que não aparece bem aqui na foto, o Roosevelt, ó, os três aqui na conferência de Yalta aqui, ó, em 45. Esse homem aqui era para ter ido também para os réus, mas vencedor, né, aos vencedores as batatas, como diz o Machado de Assis, né. Aqui, ó, deveria haver um julgamento formal dos principais criminosos de guerra. Esta era a primeira pergunta. Sobre ela, a opinião pública estava nitidamente dividida. Para alguns, o princípio da legalidade estrita era o único digno de nações democráticas. Outros achavam que os papéis desempenhados pelas principais personalidades do Terceiro Reich eram já do conhecimento geral. Portanto, parecia desnecessário e até mesmo hipócrita passar pelo palavratório forense para estabelecer sua culpa. Seria mais fácil fuzilá-los assim que fossem presos, ou no máximo julgá-los sumariamente no local. Significativamente, onde o brado por uma justiça improvisada se fazia ouvir com mais insistência era na Alemanha. Assim, um criminoso, quando ele, eu tenho isso comigo, né? O criminoso, quando ele comete barbaridades, ele não está pensando na justiça, né, forense, nas leis, ele faz. Mas nós, como somos civilizados, nós damos a esse criminoso a opção da justiça. Por exemplo, no Brasil a justiça é um horror, né? De ruim, uma falha. A justiça brasileira é uma piada, entendeu? Uma piada. E existe a justiça divina, a justiça de Deus. Mas a justiça humana é um horror, principalmente a brasileira. Você que não é brasileiro que está assistindo esse vídeo, você não faz ideia do que é que nós temos como justiça aqui no Brasil. Uma piada, uma piada. Aqui nós temos, né, o Goebbels, o Goering e o Hitler em foto aqui, ó. Aqui, ó. Os três principais líderes. O Hitler e o Goebbels escaparam por meio do suicídio, tá? Escaparam da morte por meio do suicídio. Aqui ele vai dizer aqui, ó, em maio de 45, a questão principal foi debatida em reuniões especiais entre os ministros do exterior dos quatro grandes, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, os quatro grandes vencedores da guerra. A França mais ou menos nessa brincadeira. A França estava ali, né, estava de penetra. Durante a conferência de criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, em São Francisco. Pouco antes Hitler se suicidar em seu abrigo em Berlim, e se conhecido este fato, teria oferecido um argumento de peso em favor da atitude britânica com relação ao julgamento, né? Você vai ter o Hitler como responsável, assim como foi o Saddam Hussein na questão da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Saddam Hussein foi considerado responsável. O Hitler seria o responsável, que era o que os britânicos queriam. Mas os negociadores não sabiam que Hitler estava morto, mas precisamente apenas os russos sabiam, mas nada contaram, para variar, né, os russos. Dessa forma, a opinião norte-americana prevaleceu e se decidiu realizar um julgamento formal perante um tribunal militar internacional. Na verdade, ele agora seria apenas um julgamento dos principais criminosos de guerra, sem o principal criminoso de guerra, Hitler, né? Uma falha para a qual não havia remédio. Hitler tinha se matado ou, sabe-se lá, né, fugido. As teorias da conspiração, né? Contudo, aceitando todas as consequências estabelecidas, que cada um dos quatro governos indicaria um representante e que esse se reuniria o mais breve possível em Londres para elaborar os detalhes. Aí teve todo um elaboramento jurídico, foram atrás de tudo, né? As consequências do que todo o direito internacional, né? Foram para trabalhar algo que nunca havia sido feito antes, um julgamento internacional de criminosos de guerra, entendeu? Pensa lá o Napoleão em 1816,
sendo julgado por crimes de guerra, né? A própria França, que estava entre esses 4 grandes aqui, já tinha um precedente, né? A Europa, por exemplo, virou o caos, né? A Europa virou o caos na época de Napoleão, entre 1802 e 1816. Ele seria fácil julgado pelas nações vencedoras, principalmente pela Inglaterra à época, né? Isso aconteceria fácil se tivesse um tribunal internacional. Mas esse tribunal internacional foi montado exatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina o que seria a Primeira Guerra Mundial, o julgamento internacional dos crimes de guerra cometidos durante a Primeira Guerra Mundial, né? Fácil. Olha aqui, ó. Mitos medievais foram revividos no jornal The Stürmer, de Jules Streicher, dedicados a atacar os judeus. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pelas fotos, ó. O que os judeus estavam passando nas mãos dos nazistas? Olha a imprensa aí, ó. Olha o que a imprensa estava fazendo, a imprensa alemã, né? O flagelo de Deus, judeus poloneses, outra propaganda publicada nos The Stürmer. Aqui, ó. Na opinião russa, um julgamento justo significava que a evidência seria apresentada correta e totalmente, não para estabelecer a culpa dos acusados, pois esta já estava confirmada, mas para o julgamento da posteridade. Quer dizer, os russos, né, os soviéticos, são uma piada, né? Eles fizeram julgamentos internos lá da década de 30, por exemplo, julgamentos que são uma piada absoluta. Tinha nada do direito internacional, julgava o seu próprio povo e mandava esse povo à morte. Os próprios líderes comunistas, né, que participaram lá da Revolução Comunista de 17, o Stalin fez uns julgamentos capenga lá e mandou um monte para morte. Aí os russos falando aqui, né? Não estamos tratando aqui de um caso de crime comum, de roubo, de furto ou crimes menores. Iremos julgar os principais criminosos de guerra que já foram condenados e cuja condenação já foi anunciada nas declarações de Moscou e da Crimeia pelos chefes dos governos. Com relação à posição do juiz, a delegação soviética acha irrelevante, considerando-se a natureza do caso, o princípio de que ele deva ser parte completamente desinteressada sem nenhum conhecimento prévio do caso. As alegações da acusação são indubitavelmente do conhecimento do juiz antes do início do julgamento. Portanto, não há por que criar uma espécie de ficção. Se o procedimento a ser adotado impõe que o julgador deva ser absolutamente imparcial, isso só levará a atrasos desnecessários. O que se pretende é assegurar um castigo justo e rápido pelo crime cometido. Eles queriam passar na bala logo. Nada de essas coisas ocidentais, né? Direito internacional. O russo, o soviético lá, por eles, ó, VAP. Aqui, ó. Creio, disse o professor Gross, que nossas diferenças são mais ou menos as seguintes. Os americanos querem ganhar o julgamento, alegando que a guerra nazista era ilegal. O povo francês e o dos vários países ocupados querem apenas mostrar que os nazistas eram bandidos. Essa demonstração não é difícil. Há muitos anos vem graçando o banditismo organizado na Europa e, como resultado disso, muitos crimes foram cometidos. Queremos mostrar que esses crimes se deram segundo um plano comum. Aí, né, os russos não estavam preocupados com tais considerações legais. Estavam tão ansiosos quanto os americanos por verem os líderes nazistas castigados pelos crimes de iniciarem guerras de agressão. Mas os próprios russos, eles fizeram aliança com esses próprios nazistas, né? Eram para eles bombardearam lá a própria Polônia também, eles queriam a Polônia. Quer dizer, eram para ter sentado no banco dos réus também, mas, né, a gente sabe que o mundo é hipócrita. Esse mundo é de uma hipocrisia, gente. Esse mundo é triste de hipocrisia, a gente sabe, né? As leis, muitas vezes, a tal da Constituição, né, é rasgada de uma hora para outra assim, sem nenhum problema. As leis, elas valem até certo ponto. Daqui a pouco um tirano vem e muda tudo. Nós temos tiranias aí rasgando Constituição de manhã, de tarde e de noite. Coisas desse naipe. Ai, né? Os russos estavam tão ansiosos, mas estipularam uma condição. Qualquer definição do crime deve ser explicitamente restrita aos atos agressivos cometidos pelos nazistas e seus aliados. Não é de surpreender que os russos considerassem vital este ponto, considerando a própria história de agressões desse povo contra a Finlândia e a Polônia, como eu ouvi falado. Era para ter sentado no banco dos réus. Eles eram para ter sentado. E isso não acabou não acontecendo de forma alguma. Isso não aconteceu. Havia todo o clima para se julgar.
mas os aliados não tinham muita certeza de como é que esse julgamento seria feito. Mas depois de muitos debates, eles consideraram o seguinte, que haveriam vários tópicos. O primeiro tópico seria o artigo 3, que estabelecia a regra vital de que a competência jurisdicional e a composição do tribunal não podia ser contestado pela acusação ou pela defesa. Então eles argumentaram o seguinte, que seriam o artigo 6, as categorias de crimes a serem julgados seriam as seguintes: crimes contra a paz, né? O preparo, iniciação e empreendimento de guerras, de agressão e violação de tratados ou garantias internacionais e a participação em um plano comum ou conspiração para essa finalidade. A carta não definia com precisão o termo guerra de agressão. Haveria também os crimes de guerra, que esses é que puxariam mais para o julgamento, né? O que havia sido feito pelos nazistas. Tudo isso contava bastante, os crimes de guerra, né? A violação de leis, isso é, convenções internacionais e costumes de guerra, incluindo maus tratos e deportação de populações civis, assassinato, tratamento desumano de prisioneiros de guerra ou pessoas no mar e o assassinato de reféns, saque e destruição desenfreada. Coisa, por exemplo, que os comunistas fizeram fácil, né? Quando eles mesmos se aliaram com os nazistas, fizeram lá o pacto de não agressão, né, entre os nazistas e os comunistas em 1939, porque o Stalin achava que o Hitler ia ganhar a guerra e ele ia ficar com a parte do território para ele, né, que uma parte da Europa ia ficar para os russos, para os nazis, para os comunistas. E eles fizeram todo tipo de barbaridade. Só depois que eles se aliaram com os Estados Unidos e com os outros, com a Inglaterra, depois de muita pressão, nós contamos isso na sessão que era do Terceiro Reich, né? Como foi esse trato dos russos, né? Os russos, os comunistas não eram flor que se cheire, nunca foram, e para se aliar com os nazistas era um pulo. Essa ideia que se tem até hoje aí de muitos socialistinhas de botequim, né, de cerveja, de que o socialismo soviético stalinista há o revisionismo, né, histórico, né? Obviamente a história ela é sempre escrita e reescrita o tempo todo, né? E aí o pessoal hoje em dia tem essa ideia de que o Stalin, eles estão até tem grupos aí que até estão querendo reescrever a história do Stalin. Aí por aí você vê a beleza que é. Mas ó, crimes contra a humanidade, essa também é importante, isso também é importante, né? Assassinato, extermínio, escravização, deportações e outros atos desumanos cometidos por motivos políticos, raciais ou religiosos. Ao contrário dos crimes de guerra, tais atos não precisariam ter sido cometidos em território inimigo, ocupado ou contra naturais do país inimigo. Todavia, eles devem estar dentro da jurisdição do tribunal, o que mais tarde foi interpretado como significando que a perseguição de oponentes políticos e judeus realizados pelos nazistas na Alemanha antes da guerra estava excluída. Com esses tópicos, aí nós vamos entrar para o julgamento, nós vamos entrar para a preparação, né? Que você vai precisar das provas, você vai precisar de toda uma documentação, você vai, os juristas, eles vão trazer tudo que foi escrito pelos nazistas, tudo que foi produzido, os próprios diários, né, que os nazistas eles tinham isso muito em conta, tudo serviria de prova nesse julgamento. Tudo era prova, tudo era necessário para a prova. E finalmente chegou-se a uma base estatutária para o julgamento dos principais crimes de guerra. Tal base professava ser apenas uma aplicação concreta das regras existentes do direito internacional, mas por certo esta afirmação não era indisputável. Também é verdade que algumas das cláusulas eram menos precisas do que se poderia desejar. Quer dizer, era assim, você estava com algo muito, como não se havia nunca feito nada parecido no mundo. Como eu falei, o próprio Napoleão, se tivesse o Tribunal Internacional, ele teria sido julgado em 1816. A própria Primeira Guerra Mundial, a história seria outra, né? Os tempos que viriam depois da Primeira Guerra Mundial, se tivesse um Tribunal Internacional para fazer o julgamento dos principais criminosos aliados e não aliados na guerra entre a Alemanha e a Inglaterra entre 1914 e 1918, depois com a entrada dos Estados Unidos em 1917, 18,
Se tivesse acontecido um tribunal internacional, a história provavelmente seria outra, né? A forma como a Alemanha foi julgada, tudo aquilo, a história seria outra, teriam outras particularidades. Assim como aconteceu depois do Tribunal de Nuremberg. O mundo ficou diferente. Você tinha algo a levar aos tribunais, o que acabou acontecendo outras vezes, por conta do julgamento de Nuremberg. Ponto. Aí ele vai continuar aqui, né? Esse aqui, ó, é o palácio que foi usado em Nuremberg para fazer o julgamento. Aqui, ó. Esse é o palácio. Tá vendo? Era uma das poucas obras, das poucas casas que estavam em pé depois do bombardeio aliado. Pouquíssimos, depois dos bombardeios entre 43 e 45, sobreviveram. Aí eles conseguiram achar exatamente por que Nuremberg. Aí o autor aqui ele vai explicar o porquê de Nuremberg, por que Nuremberg foi escolhido exatamente para ser feito o julgamento. Podia ter sido levado para os Estados Unidos, para a Inglaterra, mas não, porque na própria Alemanha isso foi feito. Aqui, ó. A busca de provas documentais trouxe resultados muito além das expectativas mais otimistas. Seria de esperar que, pelo menos no tocante às atrocidades mais grosseiras, poucos seriam os registros mantidos, porque se imaginava que os nazistas iam destruir tudo. Mas não. Os agentes do crime orgulhavam-se da eficiência com que realizavam o crime e o registravam pormenorizadamente, e de modo quase pedante, aquilo que eu tinha dito, os diários. O alemão era muito rigoroso na documentação. E, assim, é claro que eles tentaram destruir muita coisa, óbvio, tentaram tocar fogo em muita coisa, mas não deu tempo também. Não se deu o tempo necessário, né, no final da guerra, para fazer a destruição da documentação. E ficou lá. Como eles registravam tudo, isso foi importante até para o julgamento do Eichmann em 61. Né? O julgamento do Eichmann, o criminoso alemão que tinha fugido para a Argentina, e a polícia israelense foi lá e pegou ele e sequestrou em 1961. Não, em 59, levou ele em 59, sequestrou ele para ser julgado em Israel em 61. A documentação sobre ele era farta também. A Hannah Arendt vai falar sobre isso aqui nesse Eichmann em Jerusalém. Vai falar bastante sobre isso. Na confusão do colapso do Terceiro Reich, nenhuma ordem foi dada no sentido da destruição dos arquivos. Grande número de pessoas envolvidas havia perecido nos acidentes de guerra, mas milhares de documentos foram recuperados nos escritórios locais do partido ou do governo, ou esconderijos para onde haviam sido removidos apressadamente. Assim, os arquivos de Alfred Rosenberg, o filósofo nazista e ex-ministro do Reich para os territórios orientais ocupados, foram encontrados ocultos em uma parede falsa num castelo abandonado. Em outro castelo abandonado, uma equipe de busca encontrou os arquivos quase completos do Ministério do Exterior alemão, perto de 5 toneladas de papéis. Não era pouco. Era registro pra caramba. Muito registro que eles deixavam. Muita coisa. Muita coisa. Eles tentaram destruir, mas como eles achavam que o Reich ia durar 1000 anos, assim, nós estamos documentando tudo para essa história ser escrita para o futuro. Então eles partiam do princípio de que tudo tinha que ser registrado, tinha que ser documentado. Aí na hora que a guerra estava acabando, aí não havia uma ordem para destruição, uma ordem propriamente dita. Alguma coisa se tentou fazer. Eles podiam ter feito isso antes, né? O ex-governador-geral nazista da Polônia, que angariaria o apelido de Poserschlachter, o carniceiro dos poloneses, entregou seu substancioso diário intacto quando da sua prisão. Uma descoberta particularmente valiosa foi a dos arquivos pessoais do chefe da SS, Heinrich Himmler. Muitos outros foram encontrados. Toda essa evidência escrita foi reunida em centros de documentação especialmente criados, onde os itens foram separados, selecionados, registrados, traduzidos e reproduzidos antes de serem submetidos às equipes de acusação para avaliação e seleção finais. Portanto, a acusação estava em posição de construir seu libelo basicamente sobre provas oferecidas pelos arquivos alemães, mas as equipes de investigação também conseguiram reunir grande número de testemunhas importantes. Os sobreviventes, muitos sobreviventes, os próprios nazistas também, eles davam importantes testemunhos também.
Os que não estavam tentando salvar o próprio pescoço, né, da forca, eles, assim, muitos que tentavam se salvar de alguma forma, estavam entregando outros também. Ali não existe honra entre ladrões, né? Não existe honra entre ladrões. Portanto, a acusação, eles estavam com muita documentação, né? Era natural que os sobreviventes do terror nazista e os adversários secretos do regime de Hitler estivessem dispostos a prestar testemunho. Mas o surpreendente foi que muitos dos nazistas do alto escalão, como eu falei, né? Eles próprios enfrentando a possibilidade de serem levados a julgamento nos processos projetados contra criminosos de guerra menores, estivessem dispostos a contar tudo nos interrogatórios preliminares. 33 testemunhas importantes foram chamadas a depor pela acusação no julgamento dos principais criminosos de guerra. A coleta das provas foi impressionante feito de organização, e a força motriz desse grande esforço foi o juiz Jackson, com seu zelo inquebrantável. Eu não posso deixar de dizer aqui que nós estamos em 2023, né? 2023. Eu não posso deixar de dizer aqui que muitos dos criminosos nazistas, assim, foram... Eu tenho aqui o Eichmann, né, o caso do Eichmann, escrito pela Hannah Arendt, mas durante praticamente meados do século XX, se você pegar lá, década de 60, 70, 80, 90, você pegar todo esse período, enquanto existia nazistas vivos, e muitos se esconderam, conseguiram fugir, se esconder na Argentina, Paraguai, histórias e mais histórias foram contadas, escritas sobre o Josef Mengele. Quando se conseguia pegar um nazista desse, ele era levado no tribunal. Às vezes ele pegava pena de morte. Eu acompanhei durante muito tempo isso. Eu acompanhei bastante durante muito tempo. Ou ele pegava pena de morte, ou pegava prisão. Como é que é? Pegava prisão para sempre, prisão até morrer. Eu acompanhei vários. Durante os anos 80 isso era comum. Pegou um nazista, fulano de tal. Aí ele é levado no tribunal. Isso era consequência do julgamento de Nuremberg. Beleza? Claro que nós estamos no século XXI. Depois de 2 décadas, não existe mais nazista vivo. Óbvio, não existe mais. Alguns que existem suspeitas sobre um ou outro que tenha participado da juventude hitlerista, mas nessa altura do campeonato já, né, mas eu acompanhei, isso era notícia em jornal à época, muito comum que acontecesse, né? Aí nós vamos chegar aqui, ó, aqui nós temos aqui, né, os arquivos do Himmler também foram usados, ó, o Himmler aqui, ó, o carrasco aqui, ó, um dos carrascos de Praga, tal do Himmler. Então aí eles escolheram o Palácio da Justiça em Nuremberg, né? Ele vai contar aqui, olha aqui como tem aqui, ó, olha todo o tribunal, ó, todo o tribunal, tem aqui os nazistas sentados no banco dos réus. Tem filme, tá, gente? Se você quiser, se você procurar, eu não sei se tem nesses streamings aí, porque esses streamings não tem mais filme nenhum, né? Só filme feito semana passada, filme de super-herói, etc. Mas se você procurar, não sei se em sebo ou em lojas propriamente ditas DVDs, você vai encontrar, existem 2 filmes, um de 1961, Julgamento de Nuremberg, e o outro feito no ano 2000. São 2 filmes, Julgamento de Nuremberg. Para você que se interessa, eu não posso deixar de falar sobre isso, senão eu esqueço, tá? São 2 filmes feitos, eu assisti os 2 filmes, tá? Eu assisti os 2 filmes. O primeiro é muito bom. Inclusive, você vai lá ver o William Shatner, que fez o Star Trek. Ele novinho, ele trabalha no filme de 61, William Shatner, que foi o Capitão Kirk, tá? Isso é uma curiosidade que eu também não poderia deixar de lembrar aqui, senão a gente fala, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Olha aqui, ó, o tribunal, ó, a planta do tribunal, tá vendo? A planta do tribunal no livro, ó, onde ficava sentado os nazistas, onde o juiz dava suas sentenças, etc, tá vendo? A entrada da imprensa, cabine de projeção, advogado de defesa, juízes, cabeça de projeção, tradutores. Aqui, ó, ele vai falar aqui, né? Nuremberg é uma cidade histórica. Suas antigas belezas haviam sido carinhosamente conservadas por muitos séculos. Foi destruída, assim, foi praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial, né? Na Idade Média, fora um dos grandes centros europeus de comércio e cultura artesanal. Foi o berço do maior artista da Alemanha, Albrecht Dürer, e de muitos outros artistas e artesãos famosos. Os amantes da música
a conhecem como o cenário da ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, né, do Wagner. E os nazistas haviam pervertido a grande tradição da cidade, como haviam feito com tantas tradições alemãs. Nuremberg tornara-se a cidade do movimento, onde o partido realizava suas reuniões anuais, né? Dali Hitler promulgara suas infames leis raciais, as leis de Nuremberg, em 1935. Ali, o espírito que levou à guerra total e ao genocídio ficou demonstrado da maneira mais flagrante. Ali também a destruição chegou. A cidade fora grandemente danificada pelos bombardeios aliados maciços. Pode-se dizer que Nuremberg simbolizava ao mesmo tempo o melhor e o pior do caráter nacional alemão, e também isso fazia dela uma escolha adequada. Aqui, ó, o Palácio da Justiça também sofrera seriamente com os bombardeios e teve de ser reparado e redecorado às pressas. Quer dizer, nem o Palácio da Justiça de Nuremberg, porque por conta da monumentalidade dele, escapou dos bombardeios. Ele não veio abaixo completamente, mas ele teve que sofrer reparos exatamente por conta dos bombardeios em 1944 e 1945. A Alemanha praticamente toda foi bombardeada, entendeu? Aí você vai pensar, tanto os comunistas quanto os aliados, aquelas coisas dos aviões bombardeando as cidades de manhã, de tarde e de noite. Nós vamos ter aqui, olha aqui, ó. Nós vamos ter aqui o nome dos 22 nazistas que foram pro banco dos réus, ó. Eu não vou especificar cada um aqui, só vou dar o nome dos 22. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Levy, Feldmarschall Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, já falado aqui, né? Hans Frank, William Frick, Julius Streicher. Aí tem a foto de cada um deles aqui, ó. A fotografia deles. Porque, como diz o próprio livro, muitas dessas figuras aqui, o Goering aqui, ó. Muitas dessas figuras, ó, o Rudolf Hess. Muitas dessas figuras hoje, os nomes são praticamente, né? Ninguém mais sabe quem foi. Tiveram grande repercussão, etc. Mas hoje, olha aqui mais aqui, ó. Olha os figurões nazistas aqui, ó. O principal que era para ser julgado era o Hitler, mas como ele se matou, né? Ele meteu uma bala na cabeça, no coração e tal. Na cabeça. Meteu uma bala na cabeça, no coração. Tá vendo? Aqui, ó. Aí vamos aos restos dos nomes aqui, ó. Wilhelm Funk, Wilhelmar Strache, Gustav Krupp, o Karl Donitz, o grande almirante Erich Heider, Baldur von Schirach, Fritz Sauker, General Alfred Jod, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss e Quart, Albert Speer, aqui ó, nosso querido Albert Speer, que foi condenado a 20 anos, porque esse foi um dos mais famosos, porque ele era o ministro do armamento e da arquitetura do Hitler, pegou 20 anos, ele escreveu vários livros, eu li vários livros dele, esse Albert Speer, na prisão em Spandau, 20 anos em Spandau, ele escreveu vários livros, ele saiu depois de 20 anos em 66 e faleceu em 1981. Por que eu destaco, né, o Albert Speer? Porque ele era um cara espertíssimo, ele era uma inteligência feroz, ele mesmo se defendeu no tribunal de Nuremberg, como a gente vai ver aqui no livro. Ele tentou matar o Hitler, isso tem no filme A Queda, tá? Ele tentou matar o Hitler, não conseguiu, e por isso ele pegou 20 anos em Spandau e foi solto, e ainda viveu mais um tanto de anos. Ele viveu entre 66, ele foi solto por volta de 66 e morreu em 1981. Era uma figura, ó, arquiteto do Hitler, Albert Speer, tá? E um monte de ninguém aqui, né? Konstantin von Neurath, Hans Fritsch, esse é o último, né? Hans Fritsch, aqui a fotinha dos últimos aqui, ó. Esses últimos aqui. Alguns desses aqui, inclusive, se mataram na prisão mesmo, tomaram cianureto, se enforcaram, dessa forma, né? Aqui, ó. Diante dessa lista, ficamos impressionados com a estranha mistura que esses homens formavam. Fica-se cogitando sobre o critério usado para escolhê-los. Não havia centenas de outros que, com igual ou melhor justificativa, poderiam ser classificados como principais criminosos de guerra. Alguns dos acusados, Goering e Kaltenbrunner, por exemplo,
eram escolhas realmente óbvias, mas dificilmente se poderia dizer o mesmo de homens como Stratt, Funk, von Schirach ou Fritzsche. A escolha foi então tão arbitrária como poderia parecer à primeira vista. A pergunta é fundamental se quisermos avaliar a importância do julgamento e devemos tentar uma explicação. Porque tinham homens que eram cabeças, eram braços direitos do Hitler. O Hermann Göring, por exemplo, ele era o braço direito do Hitler. Eram homens perigosos. Já outros eram só os cumpridores de ordem. Né? Só cumpridores de ordem. O Rudolf Hess, por exemplo, que era o braço direito do Hitler, em 1941, ele pegou um avião, ele saiu da Alemanha, pegou um avião e foi direto para a Inglaterra e se entregou em 41, porque como ele era meio biruta, ele era meio maluco, ele tentou fazer um tratado de paz. Isso foi contado no Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ele tentou fazer um contrato de paz entre a Inglaterra e a Alemanha, para que a guerra acabasse em 41. O Hitler ficou furioso à época. E aí ele ficou preso entre 41 e 45, ele foi julgado, ele pegou prisão perpétua e ele morreu. Isso provavelmente vai ser falado aqui no livro. Ele morreu em 1987, que ele cometeu em 87, ele era o último prisioneiro de Spandau. Isso não vai ser falado no livro, porque o livro é de 73. Aí ele pegou prisão perpétua em Spandau. Ele não morreu, ele atravessou os anos 60, 70, chegou aos anos 80, ele cometeu suicídio. A história oficial dizem que ele cometeu suicídio, que ele pegou uma fiação lá, tomou um choque e morreu. Ele já estava bem velho, tá? Como eu disse, eu acompanhei isso à época. Ele morreu, aí depois que ele morreu, aí a prisão de Spandau foi completamente destruída. Ela foi abaixo, eles pegaram e destruíram a prisão, onde o último carrasco, o último nazista estava preso lá durante esse tempo todo. Como ele era meio biruta, como eu disse, ele acabou cometendo suicídio, aí meio que se encerrou. Foi a última figura a sobreviver a esse julgamento de Nuremberg. Ele morreu em 87, Rudolf Hess. Aqui a foto dele aqui, ó, conversando com os ingleses aqui, ó, a fotografia dele. Quando ele foi se entregar em 41. Ele foi se entregar em 41. Ele era um homem meio estranho. E aí ele pegou a prisão perpétua. Aqui teve a cela do Hess, né, vasculhada enquanto ele está na sala do tribunal. Aí ele vai dizer aqui, ó, Levi matou-se, Frank fez 2 tentativas infrutíferas de matar-se, Göring foi durante muito tempo viciado em drogas e provavelmente é verdade quando se diz que a estabilidade mental da maioria dos acusados estava até certo ponto prejudicada pela queda do poder, pelo isolamento e humilhações da prisão e pelas perspectivas sombrias à sua frente. Mas somente quanto a 2 homens é que surgiu o problema de sanidade mental no sentido legal e, portanto, quanto à possibilidade de serem submetidos a julgamento. Ambos foram examinados por uma comissão de psiquiatras. A inteligência de Streicher, conforme os testes confirmaram, estava muito aquém da média. Parecia presa de uma imaginação sexual doentia e seu ódio aos judeus era claramente obsessivo. Concluiu que, embora fosse altamente neurótico, não era insano e, em resumo, não há razões para se discutir essa avaliação. Já o caso do Rudolf Hess, né, é bem mais duvidoso. Ele afirmava estar sofrendo de perda de memória do tipo conhecido como amnésia progressiva. Isso é, que em qualquer momento determinado ele só se podia lembrar do que acontecera até 2 semanas atrás. Nessa conformidade, seu advogado requereu que se adiasse os trabalhos contra seu cliente. Os juízes enfrentaram uma questão difícil. A amnésia de Hess era verdadeira ou fingida? Eles não podiam confiar na comissão psiquiátrica, pois o laudo dos especialistas que a compunham era discordante sobre certos aspectos do caso. Mas no final da audiência, que apreciou a moção, Hess fez a seguinte declaração. Olha aqui. Para evitar a possibilidade de ser declarado incapaz de defender-me, a despeito da minha boa vontade em participar dos trabalhos e ouvir o veredito juntamente com meus camaradas, gostaria de fazer a seguinte declaração perante o tribunal. Daqui em diante, minha memória tornará a reagir ao mundo exterior. Minhas razões para simular a perda de memória eram de natureza tática.
Somente minha capacidade de concentrar-me está de fato algo reduzida, mas minha capacidade de acompanhar o julgamento, de defender-me, de interrogar testemunhas ou de responder eu mesmo a perguntas não está por ela afetada. Também fingi perda de memória depois de estar em contato com meu advogado de defesa, oficialmente nomeado, portanto ele me representou de boa fé. Essa declaração, que evidentemente foi escrita para ele, não parece de todo convincente, mas na época os juízes não tinham outra alternativa senão usá-la e rejeitar a moção. Pouco depois da audiência, Hess tornou a afirmar que só podia lembrar-se do passado muito recente e ateve-se a essa atitude durante todo o julgamento, exceto numa ocasião em que tornou a afirmar dramaticamente que estava fingindo. O Dr. Gilbert, psicólogo da prisão, que mantinha contato diário com todos os acusados, chegou à conclusão de que Hess realmente sofria de amnésia histérica, cujo grau, contudo, variava consideravelmente de quando em vez. Mas seja qual for o diagnóstico certo de estado mental de Hess, toda a sua atitude e reação estavam tão longe do normal que não nos convenceram muito quanto a sua habilidade de defender-se. Ele não era um homem, né? Não era um homem normal. As próprias atitudes dele, assim, não vou dizer que a natureza dele era normal, mas ele era um homem absurdamente medíocre, como eu falei. E tantos outros nazistas também eram medíocres. Era da natureza desse pessoal a mediocridade. Só que eles tinham o poder em mão. E quando um ser medíocre tem poder em mão, um ser poder, um ninguém é colocado poder, ele é capaz de cometer atrocidades da mesma forma como esses caras aqui fizeram. Entendeu? Isso foi falado muito no Eichmann em Jerusalém. A banalidade do mal. Como homens rigorosamente ridículos, comuns, eram capazes de mandar pessoas para as câmaras de gás assim, apenas com aquele argumento de que eles estavam cumprindo ordens. Tá? Por isso que nós temos que ficar muito de olho pelas pessoas que nos governam. Porque muitas vezes essas pessoas são políticos medíocres, meramente. E quando eles chegam ao poder, eles começam a sanha do poder faz com que eles acabem ultrapassando limites. Por isso que todo o sistema legal ele tem que estar sempre de olho, observando, se isso é que é possível, né? Porque nós vivemos num mundo absurdamente hipócrita, sem mais nem por. Aqui, ó. Depois da entrega de acusação, o Dr. Gilbert também obteve e registrou as primeiras reações de cada prisioneiro. Vale a pena mencioná-las, porquanto pronunciam as futuras dissensões entre os acusados e o fracasso em desenvolver uma estratégia conjunta de defesa. Alguns nada disseram sobre a verdade ou falsidade das acusações, mas apenas atacaram a acusação em termos violentos. Goering tentou ignorá-las com um lugar comum cínico. O vencedor será sempre o juiz e o derrotado o acusado. Naturalmente, para Streicher, o julgamento foi apenas um triunfo do sionismo mundial. Aí ele vai citar aqui vários de como os nazistas eles reagiam diante da ideia de ser julgado, né? Que eles não consideravam que o tribunal tinha nenhum valor, né, existencial para estar julgando, porque se você tem, por exemplo, igual eu falei, a União Soviética me julgando, quem é a União Soviética para me julgar? Quem é países que jogavam bombas também em crianças também para julgar? Aí vários deles vão assim, isso aí realmente não tem valor nenhum. Beleza? Ó, a gente vai concluindo aqui a primeira parte. A segunda parte vai ser com o julgamento propriamente dito. Nós fizemos aqui um vídeo da primeira parte do histórico do julgamento, desde antes, né, do julgamento de Nuremberg, até a parte do julgamento propriamente dito. Então a segunda parte do vídeo sobre o livro, né, inicia esse julgamento, vai ser do Tribunal de Nuremberg. Nós vamos fazer a segunda parte e aí você vai, como concluir aqui, nós vamos iniciar mesmo o julgamento em Nuremberg, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta, que se a gente ficar muito aqui, o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e não perca a segunda parte, beleza? Valeu, gente, até já, até a próxima, valeu, tchau!